Carla. Era 3, 2, 1, começa. Bom dia mais uma vez, queridos irmãos. Bom dia os irmãos que nos acompanham pela internet em nossa aula. Sejam bem-vindos aí à turma Adultos 2. Sou o professor Rodrigo e vamos dar prosseguimento ao estudo do livro de Tiago, da carta de Tiago, usando como material de referência a nossa revista DBD, Tiago, Fé em Ação. Então, bom dia mais uma vez, bom dia aos visitantes que não são visitantes, nossos irmãos aí, Hans e Viviane, estão voltando aí de Goiânia, né? E bem-vindos sempre aí, fiquem à vontade, vocês são mais do que da casa. Então, o objetivo da nossa aula aqui é compartilharmos a palavra de Deus, colocarmos aqui um tema, apresentarmos o tema, cada irmão contribuir na medida do possível e irmos construindo sempre o conhecimento para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então, não, longe de mim ser dono da verdade, sou só um professor, tento transmitir o conhecimento e trazer temas que vão agregar, né, que vão trazer à nossa consciência assuntos para discussão. Então, aqui a nossa aula, praticando a palavra, a lição 6. Essa figurinha aí foi meu filho que criou e já se institucionalizou no nosso grupo, né, da EBD, do professor Rodrigo. Ok? Então, eu coloquei no grupo também algumas imagens da revista, né, que são algumas partes principais para quem não tiver a revista e tiver no nosso grupo da EBD, pode acompanhar ali que vai ter a fotografia dos trechos mais importantes. E para os demais irmãos, vamos acompanhando pelo slide e pela leitura da palavra nos momentos ali de leitura que iremos compartilhar. Amém, queridos? Então vamos lá, o objetivo, né? O objetivo da nossa lição de hoje. O aluno deverá ser capaz de fazer o quê? Entender que a palavra de Deus é o padrão de vida para o cristão, desejar seguir os conselhos e promessas de Deus e colocar em prática os ensinamentos apresentados. Então, vocês veem que são 3 verbos principais, né? Então, o que o aluno tem que saber, o que o aluno tem que sentir e o que o aluno tem que fazer. Então, são 3 verbos importantes que temos que ter em mente e sempre colocarmos em prática isso aí. Tá? Então, a título de introdução, né? Praticando a palavra. Então, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Na nossa semana, no nosso dia a dia, nós praticamos a palavra de Deus? Sim ou não? Ou em que medida praticamos a palavra de Deus? Se sim ou se não a resposta, a próxima pergunta é: como praticamos a palavra de Deus? De que forma? Simplesmente com palavras? Então, próxima pergunta: onde está a palavra de Deus? Onde está? Então, a nossa fonte principal qual que é? A nossa Bíblia. Então, nos cultos ecumênicos que eu participo, então, o culto ecumênico, aquele que vai atender os católicos, os cristãos e os espíritas. Eu costumo sempre levar essa minha Bíblia, inclusive, que ela não me faz passar vergonha, que ela tem tamanho extra gigante, daí, igual essa aí, e ela não me faz passar vergonha na hora da leitura, e eu sempre falo, essa aqui é a palavra de Deus. Para os cristãos que somos maioria no Brasil, tanto os católicos como evangélicos, é o que? A palavra de Deus, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Para quem não é cristão, é um livro de sabedoria com mais de 3.000 anos. Escrita há mais de 3.000 anos e com ensinamentos, experiências de um povo para você levar para gerações. Então, não há dúvida aqui que para nós cristãos, a palavra de Deus está aqui. A pergunta foi, né? Porque eu estou dando gatilhada aqui no passador de slide. E a pergunta foi: como praticamos a palavra de Deus? Então, por meio do próprio testemunho,
por meio da leitura da própria palavra, tá? Mas mais do que tudo, pelo exemplo cristão no nosso dia a dia. Tá? Então, mais uma pergunta. Estamos dando exemplo cristão no nosso dia a dia? No nosso trabalho? Em casa? Tá? Que é o principal, onde nós somos vidraço o tempo todo. No trânsito? Em restaurantes? Em festas? Tá? Então, praticar a palavra, né, é conhecer e interiorizar a palavra, que nós vamos ver ao longo aí da aula, tá? E falar, transmitir, abençoar, dar o exemplo. Tá? Então, muitas vezes parece que não, né? Mas nossas famílias são exemplos, são vistas onde quer que vamos. Então, sempre as pessoas estão observando a nossa família. O que é curioso é o seguinte: muitas vezes você está numa praça de alimentação, num shopping, de algum lugar, e você vê uma família passando. Isso já aconteceu com alguém? Olha o Joãozinho com a Mariazinha ali. Eles passam e não percebem que você está ali sentado. Não acontece isso direto? Isso também acontece com a gente em qualquer lugar. Então, a sair do culto aqui, vai ter alguém que você conhece que vai te ver. O irmão Alex lá no trabalho, vai ter alguém que vai passar, que vai ver ele ali trabalhando no empreendimento dele, na prova de corrida, quando ele estiver correndo. Tá? Ou seja, todo tempo é oportunidade de praticarmos a palavra de Deus. Aqui, para trazermos para reflexão, eu coloquei aqui a seguinte pergunta. Tá? Eu estou seguindo a revista, né? Então vocês vão ver que os slides estão seguindo mais ou menos algumas ideias força da revista. O que as grandes empresas de tecnologia, nos dias de hoje, entendem como o maior ativo rentável? O que as empresas de tecnologia entendem como o maior ativo? Está no centro da nossa circunferência a resposta. Ó. Atenção. Então, para quem é estudante de educação, então a pesquisa da psicologia chegou no consenso de que o tempo ideal de aula, onde conseguiríamos a atenção de um jovem, de uma criança, um tempo médio, seria um tempo de 45 minutos, 45 a 50 minutos. Não é à toa que as aulas de hoje têm esse tempo, um tempo de aula de 45 minutos, com intervalo, e a aula segue, a aula continua. Tá? Só que esse estudo é da década de 50, 60, irmã Vera que é, por aí eu acho, 50, 60, que é mais estudiosa do assunto do que eu. Tá? Só que estudos recentes mostram que cada vez mais o tempo de atenção aumenta ou diminui? Diminui. Então, de 50 minutos já se passou estudos para 10 minutos, já se passou tempo agora para 1 minuto. E estudos indicam hoje aí que a atenção, você consegue reter a atenção por 10 segundos. Vocês conseguem associar isso a alguma coisa? Por que eu citei em cima grandes empresas de tecnologia? Exatamente, porque a gente percebe hoje que você consegue reter a atenção por muito pouco tempo. Tá? E é um maior ativo. Tem uma série do Netflix que se chama O Dilema das Redes, não sei quem já assistiu, que faz justamente esse contraponto entre as empresas de tecnologia, os interesses dela e os interesses das pessoas. Né? Então, o ativo, que é a atenção, ou seja, você consegue rentabilizar aonde você foca a sua atenção. E cada vez mais você tem lá os cortes, né, os reels, os TikTok, eu não sou entusiasta do assunto, mas você vê que cada vez mais vídeos rápidos vão focando e tirando sua atenção para aquilo que interessa. Né? E em cima disso, essas empresas conseguem rentabilizar. Então a gente tem que trazer isso à consciência, tá? De que a atenção é um ativo importante e que eu tenho que saber disso. Muitas coisas você tem gratuita hoje no celular, uns aplicativos, joguinho e tal. No próprio Dilema das Redes ele fala, quando o que você está baixando é de graça, é porque o produto é você. Então, se algo que você estiver baixando é de graça, significa que o produto é você.
Então, você está vendendo sua atenção. De alguma forma, vai ter alguma propaganda, algum acesso, algum serviço. Tá? Aí, no sentido horário aqui, começando ali nas 2 horas do relógio, né? Então, redes sociais, né? Alinhado com o que eu falei, as redes sociais são repletas de pessoas carentes de atenção. Então, verifica-se aí cada vez mais, seja influenciadores, seja participantes das redes sociais, essa carência e necessidade de atenção. O ponto do pessoal mais da antiga aí não conseguir entender como que uma pessoa pode se pensar ou se inclinar a tendências suicidas porque foi cancelado na rede social, ou porque teve curtida negativa, falaram que ela é feia, que ela era nariguda, etc, etc, etc. Então, mas é algo importante a se trazer. Tá? Nisso aí, continuando, eu coloquei ali eucentrismo, né? É um termo que não existe, mas que traz, né, ao foco aquela necessidade de acharmos, né, ou pessoas que acham que são o centro do universo. Eucentrismo. A pessoa quer falar demais, quer estar sempre expondo sua ideia, é aquela pessoa que sabe de tudo, em qualquer assunto, em qualquer roda, ela é o expert no assunto, em determinado assunto. Ela domina determinado assunto, então sabe de tudo. Joga bola, joga vôlei, constrói. É quase o Rodrigo Hilbert da vida moderna. Rodrigo Hilbert é um influenciador, um camarada de um programa, que ele é todo bonitinho lá, e o cara é cheio de multitalentos. Daí eu comento com a Elaine, vendo o cara fazer, eu fico com vergonha. O cara vai, pesca o peixe, faz o fogão, a barro e assa o peixe. Nem o miojo direito eu estou dando conta em casa. Mano. E dentro desse conceito do eucentrismo, temos que lembrar, temos 2 ouvidos e uma boca. Então, temos 2 ouvidos, temos que ouvir mais e falar menos. Então, Deus foi sábio na criação. Também, os olhos são as janelas da alma. Exatamente, irmã. Então, Deus nos criou no 6º dia, aí nos fez com 2 olhos e uma boca só. Se ele quisesse a nossa opinião, ele teria feito a gente no 1º dia. Mas ele falou, deixa eu fazer tudo e faço o homem por último. Continuando aqui, né? Então, a geração da ansiedade e depressão. Tá? Então, esses são problemas recentes, problemas atuais, né? E que nós não podemos deixar de lado ou banalizar. Então, você tendo contato com pessoas, parentes próximos, ajuste técnico aqui do meu posicionamento. Obrigado, querido. Então, geração da ansiedade e da depressão. Então, mais do que nunca vivemos nessa época da ansiedade e da depressão. E é um problema sério que não pode ser banalizado. Então, pessoas que sofrem desse mal, já foi a época no passado de falar que é besteira, deixa isso para lá, vai pegar uma vassoura, vai fazer uma faxina. Então, os problemas devem ser acompanhados de perto. Principalmente, né, com os mais novos, né, mas todos de uma maneira geral. Exemplo que nós temos aí eu tenho lá do quartel mesmo. Todo ano nós recebemos os novos soldados, os novos recrutas, conscritos, né? E tem um período que se chama internato, que é o período básico, ele tem que ficar 1 mês no quartel sem sair. Bom, um dado comandante, um colega da minha turma, falar uma efetiva de mais ou menos 1.000 jovens, né, de 19 anos, que tiveram que ficar dentro do quartel. Ele falou, não, vou deixar nesse começo agora, para evitar polêmica, etc., filmagem e ligações, eu vou tirar o celular, o pessoal vai ter que entrar sem o celular. Então, eles entraram para esse período de internato no quartel, não podendo levar o celular. Dos 1.000, cerca de 100, mais ou menos, estavam sofrendo com crise de ansiedade.
tava com o colega de turma falou, não dá para entender. Eu falei, calma, calma, guri, senta aqui, o que foi? Com falta de ar, e assim, nitidamente com ansiedade, por conta de tudo, né, do lado de fora lá, da vida, da família, etc., da ausência da família, por falta dessa parte de usar o seu celular. Ou seja, de 1000, 10%, ele falou, eu fiz aqui, tive que fazer uma companhia dos ansiosos. 100 mais ou menos com crise de ansiedade, sério mesmo, de o jovem ali praticamente entrar em parafuso. Né? Daí, feito isso, ele falou, não, vamos libera para o final de semana, na volta pode trazer o celular para ver se abaixa. E nessa volta o pessoal deu uma baixada na bola e voltou um pouco mais à normalidade. Mas você vê como é que nos tempos de hoje temos isso aí. Aí a depressão também por fatores diversos, né? Fatores diversos, tanto fisiológicos como da vida do dia a dia. Próximo ponto relacionado é a atenção. Oração, falar e ouvir. Tá? Então, a oração é uma oportunidade que nós temos de falar e também de ouvir. É um momento em que podemos, né, e damos atenção, temos que dar atenção exclusiva para o nosso relacionamento com Deus. Então, principalmente para o cristão, esse momento de oração é importante, é fundamental. Quem ainda não pratica, faça-o. Em especial, de preferência, né, no primeiro momento da manhã, no seu lugar secreto. Quem já leu aqui o livro O Segredo do Lugar Secreto? Levanta o braço aí. Quem já leu esse livro? Então, foi um livro que eu já coloquei como indicação, ele fala isso aí. Então, você se retira para o seu lugar secreto, pode ser seu quarto, pode ser um local especial, tá? onde Deus vai falar com você. Então, é o momento de você fazer oração, ler a palavra e também tentar ouvir o Senhor. Tá? Oração de falar e ouvir. Romanos lá 10:9 fala, né? Se com a boca confessarmos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador e que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Então, praticando a palavra de Deus, quantos irmãos eu já consegui converter ao longo da minha caminhada cristã? Pergunta para vocês, tarefas de casa. Para quantos eu falei a palavra essa semana? Para quantos eu consegui fazer essa oração de aceitação a Jesus? O irmão tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e acreditar que Deus os ressuscitou dos mortos. Ele fazendo isso aí, ele vai estar salvo. Então, fechando aqui a nossa ideia de atenção, eu coloquei um vídeo que tem, um vídeo antigo, mas é um vídeo que nos traz esse tema. E é um vídeo que foi uma campanha sobre atenção no trânsito, né, para verificarmos aí o nosso foco de atenção. Então, vamos ver se os irmãos, quem já conhece o vídeo aí, acompanha só, quem não conhece, vamos tentar executar, fazer essa prática aqui. Tá? Então, basicamente, o vídeo está em inglês, ele vai mostrar uns jovens jogando bola, e ele fala no vídeo, você consegue ver quantas vezes a equipe de branco consegue passar a bola uma para outra? Vocês vão focar a atenção nessa passagem de bola e tentar contar. Então, vamos verificar como é que está a atenção dos irmãos aí. Essa é a tarefa. Fabrício, solta o vídeo, por favor, aí. Questão técnica agora aí. Dando certo aí? Vamos lá. Show de bola. Vamos lá, irmãos.
rapidinho o vídeo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Branco. The E answer aí? is 13. Conseguiram? But did Agora. you see the moonwalking bear? Só viu o urso passando? Olhem de novo. Quem viu o urso passando no meio? Foca agora no meio aí. Dançando moonwalker o urso. Então, sobre o assunto, onde está o foco da nossa atenção? Então isso aí se chama disponibilidade, né? Então, a gente foca a nossa atenção naquilo que está disponível. Exemplo semelhante a esse, o irmão resolve trocar de carro. Ele vai lá na concessionária ver um Corolla, que minha família chama de Vovorola, que eu gosto, né? Daí você vai lá ver o carro. Daí, quando você sai na rua para andar no trânsito, você começa a ver o carro em tudo quanto é lugar. Então, disponibilidade. Então, onde que está o foco da nossa atenção? Então, as coisas estão à nossa volta. Então, a gente tem que estar focado naquilo que a gente quer ver. Essa é a mensagem aí. Essa campanha foi uma campanha para ficarmos ligados quanto a ciclistas no trânsito. Tá? E aqui, para a nossa prática da palavra eu estou focado em falar com irmãos não cristãos, ou que estão precisando de uma palavra. Eu estou no centro da vontade de Deus, onde quer que eu esteja, para falar uma palavra para uma pessoa que precisa. Ou eu estou muito acelerado na corrida do dia a dia. Eu consigo ver um irmão triste, um irmão que é muito espontâneo, expressivo, que está mais cabisbaixo, ou que é um irmão mais calado, que está quieto, irritado, e consigo ter essa sensibilidade. Então, para que eu tenha isso, eu tenho que estar focado nisso. Então, focado, todo o meu domingo, focado em praticar a palavra durante a minha semana. Ok, irmãos? Vamos para a leitura da palavra, aqui em Tiago 1:19, que é o nosso tema base da aula. Vou começar com uma oração antes de ler a palavra. Pai amado, Pai querido, obrigado, Pai. Revela-nos por meio da sua palavra, da sua vontade. Esteja presente em nossos corações, em nossas vidas e aqui entre os irmãos. É o que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. A prática da palavra de Deus, Tiago 19. Todos acharam? Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não freia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Amém, irmãos.
Então, verificamos aqui o que Tiago nos fala sobre o tema, sobre a prática da palavra. Prontos para ouvir e sermos tardios no falar. Pode voltar para a apresentação, por favor. Aí. Então, aqui, a palavra de Deus. Né? Então, já vimos aí, praticando a palavra. Então, a primeira parte que vemos aí é a parte da palavra de Deus, o que Deus fala conosco. Tá? Então, dividimos as ideias aí de Tiago em duas. A palavra de Deus e as palavras dos homens. Tá? Ou seja, o que nós proferimos. Né? Então, primeiro, em relação à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a palavra para o corpo, para a alma e para o espírito. Tá? Estamos falando aqui de salvação. Tá? Então, lembremos aí que nós somos três. Somos corpo, somos alma e somos espírito. Tá? Então, o corpo é terreno, o espírito é o caminho, e o que nós precisamos salvar? É a alma, né? Então, tem aquele... Vamos usar o quadro aqui, já que ele está aqui disponível. Vou usar o quadro, né? Fala aqui sobre corpo, alma e espírito. Então, para ilustrar isso aí, o espírito, o que é? É a estrada, é o caminho. Então, está aqui. Tá? Nosso espírito está alinhado ao Espírito Santo de Deus. Feito isso, nós temos o corpo, que é o carro que está aqui. Vou fazer um carrinho bem feioso aqui. Corolla. Tá? E a alma, o que é a alma? A alma está aqui, ó, é o motorista. Tá? Então, uma ilustração do que é corpo, alma e espírito. Tá? Então, o espírito, o caminho, o corpo, ele vai ficar, o corpo é carne, é pó, e o motorista é... O que nós lutamos aí tanto para buscar salvação? Salvação da nossa alma. Tá? Não é à toa que o apóstolo Paulo fala tanto que a carne milita contra o espírito. Então, a carne, quando você alimenta a carne, as coisas da terra, ela fica mais forte. Quando você alimenta o espírito, ele fica mais forte. E nós vivemos nessa luta. Então, aqui, ó, uns são mais tranquilos no trânsito, vai mais devagarinho na estrada. O que acelera mais, ele vai gastar mais energia para se manter aqui no caminho. Tá? E o importante é isso daí, é que a nossa alma, como motorista, consiga conduzir o nosso corpo para o caminho. Tá? Então, para isso, a gente entraria num tema profundo até, né? Então, começando com o corpo. O corpo é o carro. A manutenção tem que estar bem feita para a gente chegar lá? Sim, a gente tem que cuidar. Então, o cristão pode deixar de lado o cuidado com o corpo? Sim ou não? Não pode deixar. Então, quais são os hábitos saudáveis que eu vou fazer com que o carro esteja em ordem, esteja em condições? Né? Então, cuidados normais e básicos do corpo, com saúde, com alimentação, com o que eu vou ver, cuidar da mente, e assim por diante. Tá? Então, cuidado com o carro e com a alma. Através do quê? Romanos fala, renovação da nossa mente, né? Então, o mundo almático, mental, espiritual andam muito próximos e alinhados, né? Então, através da leitura da palavra, de estar alinhado no centro da vontade de Deus, eu vou buscar isso aí. Sempre alinhado com o Espírito, com o nosso Espírito, no Espírito Santo de Deus, que vai ser lá o caminho da eternidade, tá? Estou apertando aqui. Volta, por favor, aí. Ah, está aqui. Então, palavra para o corpo, alma e espírito. Então, gestão das emoções, o de baixo. Felicidade na palavra de Deus.
eu encontro e busco alegria e felicidade na palavra de Deus? Eu estou alegre, eu sou alegre, feliz e transmito isso ao transmitir a palavra de Deus? Ou não? A palavra de Deus é a palavra que traz peso, que traz julgamento. Então, quando a gente fala em gestões das emoções, é que temos que revelar, né, essa felicidade na palavra de Deus. E aqui o termo felicidade, eu citei alegria, é justamente no sentido de que nós não estamos alegres a todo momento. Então, a alegria é um estado emocional. A gente fala de gestão das emoções, mas temos que ser felizes, né? Então, estarmos felizes nessa transmissão aí da mensagem de Deus. E por último aqui, dentro da palavra de Deus, leitura sem transformação, o que Tiago fala aí sobre o espelho, né? Então, sempre que você faz uma leitura da palavra, não reflete, não medita sobre ela, e ela não te traz transformação, ele faz a comparação com o espelho. Você se olha no espelho e vê algo bom. Normalmente, quando você vai à frente do espelho, é para acertar alguma coisa, né? Para dar uma acertada na canjica ali, dar um cobre a linha. E se olhou no espelho, viu, ficou bonitinho, mas fez o quê? Virou as costas e o espelho ficou vazio de novo. Então, essa é a palavra sem transformação. E aqui tem uma formulazinha, aqui, 1T vezes 10P igual a R. Parece um negócio complexo, né? Uma fórmula de física. Não é, é algo bem simples e bem bacana. Código de trânsito. Pois é. É isso mesmo, irmã. A irmã Esther falou aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ela falou que, como trânsito, a gente tem que seguir a vontade de Deus dentro das setas que nos dão o direcionamento. Muito bom, né, irmã? E aqui, teoria versus prática. Então, o que a fórmula nos diz aqui? Então, infelizmente, no nosso ensino, né, no nosso currículo escolar, damos muita ênfase ao que é passado na teoria. Então, teorizamos demais tudo, né? Então, a tendência moderna, seja voltada ali para a prática, para ideias construtivistas, já quebra um pouco esse paradigma, né, do relacionamento ali, professor-aluno, e as dinâmicas em sala de aula, já vem melhorando muito isso, e a gente vê o reflexo disso nos alunos dos dias de hoje, mas ainda assim, o foco acaba sendo muito na teoria. Tá? E essa fórmula fala para a gente o seguinte, que 1 hora de teoria, vezes 10 horas de prática, é que vai ser igual ao resultado. Então, muitas vezes, nós teorizamos demais e colocamos muito pouco em prática. Tá? Então, somos obesos de informações intelectuais. Tá? Tanto que essa é a geração que mais temos informações disponíveis nas redes, né? Voltando ao tema inicial lá, mas que, se você não focar em pôr em prática, você não vai ter o mais importante, no nosso caso aqui da vida cristã, isso vale para tudo, mas para a vida cristã, que é o que? O resultado. Qual que é o resultado? Qual que é o resultado que desejamos? Trazer almas para Cristo. Tá? Num segundo ponto, proclamar o Evangelho por todas as nações. A palavra de Deus fala que todos vão aceitar Jesus? Não, então não precisamos nos preocupar com isso. Mas temos que levar a palavra. E daí eu pergunto para vocês, reflexão
de vocês aí. 1 hora de teoria vezes 10 horas de prática. Vocês têm colocado em prática a teoria, essa hora de teoria que vocês estudam? Ou que vocês se deparam? Sim ou não? Então, pergunta reflexiva. Na matemática, o aluno vai lá estudar sobre Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O que ele coloca em prática isso? Na vida? Para o dia a dia? Então, se ele ficar só ali na teoria, ele não consegue ter um entendimento global, ele não vai ter o resultado desejado. Tá? Então, a ideia é essa daí. Leitura sem transformação, nos assemelha aos espelhos, e para buscarmos sempre o nosso resultado desejado, o que vemos na teoria, temos que tentar nos obrigar a colocar na prática. E na razão de 1 para 10. Ou seja, pouca coisa que eu aprendo, muita coisa eu tenho que pôr em prática. E é o contrário que vemos nos dias de hoje. Um termo logo que surgiu na internet na década de 90, foi o termo navegar na internet. Quem se lembra desse termo aí? Navegar na internet. Usava os computadores, a gente usava navegar. E o que significa navegar na internet? O que é a navegação? Você está com um equipamento, com uma bússola, você vai começar num ponto e vai chegar a outro ponto. Então, eu preciso fazer uma pesquisa sobre algum assunto da história. Então, é o que eu quero, as minhas fontes de busca, o que eu vou buscar, achei, juntei um apanhado de informações que vai me dar o resultado que eu quero, cheguei no meu destino final. Então, hoje, pouco se usa o termo navegar, né? Então, até porque o celular ficou muito mais prático, mas você vê o jovem, dou exemplo mesmo da minha própria casa lá, você pega o celular lá e começa a olhar, ele gosta de ver o gatinho lá na bolinha. Então, ele vai girando, daí a inteligência artificial, o algoritmo vai vendo que aquilo que você está assistindo é relevante para você, e ele vai colocando mais vídeo naquela mesma coisa, e vai vendo, passou 3, 4, 5 horas, e você ficou hipnotizado ali, sua atenção naquela situação. Tá? E o contraponto agora da palavra de Deus, Então, Tiago fala estar pronto para ouvir e tardio para falar. Ele refere à comunicação. Então, análise nos anos 50, anos 90 e nos dias atuais. Tá? Então, a geração dos anos 50, né, a atenção e a comunicação estava voltada muito para o rádio. Você lembra dos tiozinhos lá que iam na partida de futebol, estava sempre com os radinhos, né? Radinho no ouvido, era a forma de comunicação à época. Nos anos 90, a TV. Então, pode ver que quem era adolescente nos anos 90 aí, me incluo, era muita TV que era o foco da comunicação e da atenção. Os noveleiros, eu assisti muita novela com a minha mãe, infelizmente. A última novela que eu assisti acho que foi Rei do Gado. Graças a Deus, nunca mais assisti novela. Mas era a TV, quem se lembra? E qual era o horário mais nobre, mais caro da propaganda? Ali 8, 9 horas, que era o intervalo justamente das novelas, e o foco das famílias estava nisso daí. Mas o smartphone. Tá? Então, vocês reparam aí, né, que a diferença dos anos 50 para o 90 e dos anos 90 para os dias atuais, a gente parece que está muito longe, mas é mais ou menos a mesma janela de tempo. Vocês reparam? Parei, uns 35, 40 anos. Ó. Dos anos 50 para os 90, dos 90 para os dias atuais. O tempo, como diz a palavra, o tempo está se acelerando. O tempo está acelerando. E daí nisso aí, né? Falando principalmente de novela que se contava muita história. Você conta a sua história ou vive a história de alguém? Então, a pessoa que lê a palavra e tem sua vida preenchida no cuidado da sua família, com as suas atribuições, ela vai viver a sua história. Quem tira a sua atenção disso, vai viver a história de alguém. Então, você conta a sua história ou está vivendo, acompanhando a história de alguém? Fica a reflexão.
a comunicação continua sendo importante nos dias de hoje? Sim ou não? Fabrício está aí, vamos colocar o próximo vídeo. Né? Nós já em aulas anteriores fizemos na EBD fizemos uma dinâmica do telefone sem fio, né? E aqui vai explorando a mesma coisa das conversas do dia de hoje, né? Então, a gente pegou um texto e fizemos a passagem, um texto bíblico, do início ao fim, por vários alunos, e no final chegou a algo totalmente diferente, com 20 alunos, né? E aqui nos dias de hoje a mesma coisa em relação à comunicação. Seja no WhatsApp, seja na conversa mesmo, principalmente adolescentes, que até estávamos conversando ontem, adolescente combinando a coisa, um fala catraca de canhão, o outro entende conhaque de alcatrão. Eles marcam coisas em lugares diferentes, não se entendendo muito bem, horário de almoço. Então, falando aí em palavra, em falar e ouvir, que basicamente Tiago está falando da comunicação, aqui o vídeo é para ilustrar isso aí. Ele fala basicamente um telefone sem fio no quartel. Esse vídeo é um vídeo antigo, da década de 80 também, mas é um vídeo bacana, bem raiz aí, que trata isso aí. Repare no telefone ali, que vai começar aquele telefonezão de discar ainda, né? Que fala sobre essa ideia do telefone sem fio e como isso se aplica muitas vezes aqui mesmo. Tá? Teve uma atividade que vários irmãos estavam com uma roupa, um grupo, e um com uma roupa diferente. Daí a Elaine até comentou assim, esse aí eu acho que não viu o grupo do WhatsApp. Né? Então, nos comunicarmos é fundamental nos dias de hoje. Pode soltar aí. A comunicação, ou mais precisamente a sua ausência, nos afeta quase todos os dias. E nós vivemos no período mais crítico das comunicações de todos os tempos. Porém, se não comunicarmos com eficiência e clareza, nenhuma tecnologia deste mundo nos ajudará a transmitir nossas mensagens. Veja aqui um exemplo bem humorado das falhas de comunicação. Oh, Major, amanhã à noite, por volta das 21 horas, o cometa Halley será visível nesta área. Um evento que só acontece uma vez em cada 76 anos. Bem, mas de colocar os soldados em forma no pátio em frente à tendência, eu vou explicar a todos esse raro fenômeno. Se acaso chover, nós não poderemos ver o cometa. Então coloque a tropa no teatro e eu lhes mostrarei filmes a respeito. Passe os detalhes para o capitão. E é só isso. Vamos ver o próximo. Alô, capitão. Por ordem do coronel. Amanhã às 21 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre o pátio em frente à intendência. Mas se chover, coloque a tropa em forma e mande todos para o teatro onde este raro fenômeno terá lugar. Um evento que, como se sabe, só ocorre a cada 76 anos. Como eu detesto ficar dando recado. Tenente, chegou bem na hora. Por ordem do coronel, que aliás está em muito boa forma, às 21 horas de amanhã o fenomenal cometa Halley fará uma aparição no teatro. Mas caso chova no pátio da intendência, o coronel vai dar uma outra ordem, o que só acontece a cada 76 anos. Mande o sargento informar a tropa. É só isso. Sargento, descansar. Amanhã, às 21 horas, o coronel vai aparecer no teatro com o cometa Halley. Um evento que só acontece a cada 76 anos. Se chover, o coronel mandará o cometa para o pátio da intendência. Informe a tropa imediatamente. Sentido! Muito bem, pessoal, atenção. Quando chover amanhã às 21 horas, o fenomenal general Halley, de 76 anos de idade, acompanhado pelo coronel, vai dirigir um ônibus da cometa no pátio da intendência em plena forma. É só isso. Percebe, né? Ele conseguiu se transmitir a mensagem, sim ou não? Isso acontece com a gente direto, sim ou não? Ia. E assim, então, ou seja,
A questão da comunicação fala em sermos tardios ao falar, estarmos prontos para ouvir. E o que é se comunicar? Quando a gente quer se comunicar, é transmitir algo. Lembrando que boa parte da nossa comunicação não é através da fala, é através do que estamos gesticulando ou expressão corporal. Tem um livro que se chama O Corpo Fala, tá? Que mostra que 70% do que queremos transmitir está na nossa expressão corporal. Aí fazemos isso muitas vezes sem saber. Então, exemplo, a irmã oferece um bolinho. Quer um pedaço de bolo? Quando você fala, não, obrigado, você inclina teu estômago para frente, dizendo que quer, e fala não. Ou seja, o teu corpo está falando mais do que a sua fala. Então, 70% da ideia de se quer transmitir é através da expressão corporal. Tá? E transmitir algo é a pessoa, um falar, o outro ouvir, tá? E o transmissor, né, verificar com o receptor que foi aquilo que ele tentou entender. Então, esse é o processo da comunicação. Tá? Então, praticar a palavra, nessa parte focando ali em falar, em ouvir mais e falar menos, significa comunicar-se. Ou seja, eu estar realmente ouvindo o que está sendo me dito, tá? E quando eu falar, eu ter a certeza de que estou sendo compreendido, a pessoa entendeu o que eu estou falando. Com certeza, né? Com certeza. A irmã falou aí do casamento e a importância da comunicação dentro do casamento. Vamos para a segunda parte da leitura aqui, uma leitura em 1 Coríntios, 1 Coríntios 9, a partir do versículo 16. Como o nosso estudo do livro da carta de Tiago, eu procuro sempre trazer dentro das referências bíblicas uma outra leitura para complementarmos e não ficarmos só em Tiago. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresento de graça para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Amém, irmãos? Então aqui, o apóstolo Paulo está falando para a gente sobre o que em teoria se chama de raporte, que é você criar uma afinidade com o público que você está falando. Então quando ele falou ali, como fraco se mostrou fraco, com judeu se mostrou judeu. Então você vai falar, por exemplo, para uma criança, ainda que você vai falar de Deus para uma criança, então tem algumas posturas e o linguajar e a forma como falar que você tem que adotar para poder atingir o público-alvo. Então você vai falar com uma criança, você se abaixa, olha nos olhos dela, vai ter uma abordagem um pouco mais simples. Tá? Ou seja, Paulo mostra para a gente aqui que para transmitirmos a palavra, temos que entender com quem ou para quem iremos falar. E aqui nesse sentido aqui, colocamos a postura cristã ao praticar a palavra. Tá? Então, Tiago fala sobre
despojar-se da ira antes de falar. Então, já estudamos, né, em Efésios fala ali, irai-vos e não pequeis. Então, não é impossível, não podemos nos livrar totalmente da ira. Mas ao irarmos, temos que estar no centro da vontade de Deus, ter essa consciência disso. Tá? Aristóteles falava que irar ou ficar irritado é muito fácil, mas se irar na hora certa, no tempo certo, com a pessoa certa, isso é muito difícil. Tá? Ou seja, você está no centro da vontade de Deus e tentar não se irar, tá? Ou afastar-se da ira antes de falar. Tá? Então, o preconceito, o pré-julgamento, é muito importante que se afaste nesse momento, tá? Quando você vai falar com alguém, ou num caso concreto, a pessoa apresenta algo, você tentar se afastar do julgamento. Tá? Isso vale, como a irmã falou, em relação a situações com casais, adolescentes, principalmente jovens. Tá? Então, afastar-se disso antes de falar. O segundo ponto também, falar sem maldade. Tá? Então, quando ele fala ali em maldade, é tudo que desagrade a Deus ou que não vá ser construtivo. Tá? Então, aquela relação de afronta, enfrentamento versus afronta, cabe muito aqui. Sempre quando você está afrontando alguém, uma afronta, ela é para denegrir a imagem da pessoa, deixar a pessoa irritada. Né? Mas agora o enfrentamento não. O enfrentamento ele traz o engrandecimento. Tá? Então você enfrentar sem maldade é tentar não atingir, não humilhar, tá? Aquele com quem você fala, tá? Dentro da postura cristã. Pôr em prática na razão correta, né? Então, o que nós já falamos lá, 1 hora de teoria versus 10 horas de prática é o resultado. Tá? Então, eu já saber o que eu vou falar, ou para quem eu vou falar, os ambientes por os quais eu vou percorrer, a teoria eu já vou ter, e eu vou ter diversas oportunidades ao longo do dia para pôr em prática. Tem irmãos que falam assim, não, eu não vou praticar a palavra de Deus, ou não tenho oportunidade de dar exemplo no meu dia. Vamos voltar ao videozinho lá do Moonwalker, do macaquinho Moonwalker. Você não tem oportunidade, o seu foco da sua atenção não está nisso. Tá? Então vamos tentar buscar isso aí. E por último aqui, autogoverno para não aceitar determinados sentimentos e comportamentos, principalmente do mundo, que nós não somos separados do mundo, né? O Novo Testamento fala sobre o joio e o trigo, né? O joio e o trigo crescem juntos para na hora da colheita conseguir se separar. Tá? Então nós não estamos separados do mundo, nós estamos no mundo, mas somos separados do mundo. Tá? Então, nesse sentido aí, a gente tem que ter autogoverno para não aceitar determinados sentimentos e comportamentos. Tá? Eu coloquei aqui, são crenças limitantes, né? Algo que você, ou algum comportamento que se tenha, que você se vê obrigado a fazer. Já é o vídeo, né? Que você se vê obrigado a fazer, seja sendo mais religioso, seja comportamentos do mundo mesmo. Pode já ir soltando o vídeo aí. 3, um vídeo que fala sobre comportamentos. Tá? Aqui ele vai fazer uma abordagem sobre coisas que fazemos, comportamentos que temos muitas vezes e que nem sabemos aí por quê. Comportamentos religiosos. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas.
Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Então, esse foi um sobre metodologia da pesquisa científica aplicada à gestão empresarial, né? E traz muito bem essa questão do comportamento. Então, posturas e comportamentos que adotamos, né? Então, muitas vezes, um paralelo com os macacos, por que estamos fazendo isso? Por que batemos? Né? Então, esse questionamento do porquê, né? Então, porquê da nossa rotina, porquê de algumas práticas. É muito importante. Tá? Então, aqui, por meio da reflexão sobre o vídeo 3, veja se você tem assimilado alguns sentimentos, pensamentos e comportamentos sem questionar. Tá? Então, nos dias de hoje, que tipos aí de sentimentos, pensamentos e comportamentos somos adotados a fazer e muitas vezes não nos questionamos disso. Tá? Então, peça para Deus que sonde seu coração nesse sentido. Está lá em Salmos 139. Tá? Exatamente. Exatamente. Mas assim, tanto se questionar quanto questionar o próximo, os dois são válidos, né? Os dois são válidos. Tá? Então, dependendo da forma da pergunta e como, né, como tem que ser conduzido, realmente isso é uma verdade. Tá? Então, e a EBD nossa nós trazemos temas para isso, né? Para que a gente mesmo pense, nos force a pensar sobre o tema, sobre determinados temas. Ok, irmã? Então, aqui como conclusão. Então, fazendo uma correlação com a palavra de Deus e a nossa, podemos dizer que a palavra de Deus, a palavra dele, é viva e eficaz. Todos concordam? Sim ou não? Quanto mais falamos da palavra de Deus, mais pessoas são abençoadas. Sim ou não? Então, vamos colocar em prática isso aí. As nossas palavras, né, ou seja, a palavra dos homens, nossas aqui, por nós mesmos, são deficientes e devem ser cheias de cuidado e vigilância. Concordam comigo, sim ou não? E para que nossa palavra também abençoe, devemos alinhá-la com a de Deus. Concordam comigo, sim ou não? Amém, irmãos. Então foi essas ideias, se sairmos daqui com essas ideias força em mente, tá? O objetivo da aula vai ter sido atingido. Tá? E aí, como conclusão, né? Coloco a imagem aí do Mar da Galileia. Esse local que está aí na imagem, aí ao fundo está o Mar da Galileia, e é um possível local onde Jesus fez o
Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. Tá? Não tem um local definido ao certo, tá? Mas em Jerusalém, possíveis locais onde possivelmente foi o Sermão do Monte, e ele é estrategicamente posicionado de tal forma que o som reverbera ao longo de quase toda a colina, com o Mar da Galileia ao fundo lá. Fica a imagem como a título de conclusão da nossa aula. Amém, queridos? Era essa a ideia que tínhamos para passar e para transmitir no dia de hoje. Amém, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, a Ti te damos graças a Deus, porque o Senhor é bom, sempre ouve as nossas orações. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai, que não tem fim. Como é bom estarmos aqui em comunhão entre os irmãos, estarmos em sua casa, Pai, seguros para recebermos a sua palavra, para compartilharmos experiências, Pai, estarmos vivendo cada vez mais no centro da sua vontade. Abençoa a vida de cada um aqui presente, abençoa o corpo, a alma e o espírito, como já vimos aqui. Cuida de cada parte, de cada irmão aqui, Pai, e nos capacite para estarmos sempre praticando a palavra e levando cada vez mais a sua mensagem para os irmãos aqui de Brasília, para o Brasil e, por que não, também para todo mundo, Pai. É o que pedimos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Liberados, queridos, né?